Fala, meu aluno do curso de Língua Portuguesa Sem Firula. Estamos aqui em mais uma aula. A de hoje é muito importante, acredite em mim, beleza? Nós vamos falar hoje sobre as conjunções adverbiais. A aula de hoje é de extrema importância, então pare tudo que você está fazendo, desliga a merda do celular, saia de tudo que pode te atrapalhar e foque somente nesta aula agora, beleza? Nós vamos falar hoje o seguinte, nas conjunções. Observe, conjunções subordinativas, conjunções subordinativas adverbiais. Conjunções subordinativas adverbiais. De cara, observe o seguinte, eu tenho que te passar um conceito básico das conjunções subordinativas adverbiais. Ela possui função sintática, de adjunto adverbial da oração principal. Da oração principal. Professor, eu quero um exemplo. Observe o seguinte. Chorei quando você morreu. Observe o seguinte, verbo 1, chorar na forma verbal chorei, verbo morrer na forma verbal morreu. Eu tenho aqui uma oração principal. Eu chorei. Quem chorou? Eu. Sujeito oculto, o verbo chorar. Eu chorei. Agora observe o seguinte. Eu tenho aqui uma conjunção temporal, quando, que exprime a ideia de tempo. Tempo de quê? Da oração principal. Então, quando você morreu, observe, é uma oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Porque ela possui função sintática de adjunto adverbial da oração principal. E eu trouxe como exemplo o quando como conjunção adverbial temporal. Beleza? Observe o seguinte, que existem vários tipos de conjunções adverbiais. E nós vamos bater com muita calma cada uma delas. Eu tenho a conjunção condicional. O nome já fala, se ela é condicional, ela vai trazer uma condição para que uma outra coisa aconteça. Por exemplo, se o Neymar parar de cair e jogar bola de verdade, o Brasil será hexacampeão do mundo. Observe, qual a condição, segundo a minha fala, qual a condição para que o Brasil seja hexacampeão do mundo, hexacampeão mundial? Que o Neymar pare de se jogar e jogue bola de verdade. Pegou? Então, a condição condicional, ela vai trazer duas OBSs, além do que eu acabei de explicar. E quais são? O verbo com semântica. O verbo trará uma semântica de hipótese. O verbo trará uma semântica de hipótese. Observe, vou repetir o que eu falei, tá? Se o Neymar
parar de se jogar. Observa que esse se parar é uma hipótese. Se eu fizer o gol, venceremos a partida. Se eu fizer, observe o fizer, o se parar, observe. Tudo isso é o quê? É o modo subjuntivo. Na aula de verbo, você tem de massificar isso aqui na tua cabeça. O que é o verbo subjuntivo? O que eu posso te adiantar? Que ele tem a semântica de hipótese, beleza? Além disso, eu vou colocar aqui no quadro as principais conjunções condicionais que caem em provas de concurso. Observe comigo o se, o caso, o desde que. Calma que eu vou melhorar isso aqui, tá? Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, Brasil, não gostei. O se... Percebi que eu tô aumentando a letra, né? Eu tô começando a aumentar porque vai ficar mais visível para você, tá? O se, o caso, o desde que, o desde que, o quando também pode ser condicional. Eu tenho também o salvo se. Vem pra cá comigo. A menos que. Ficou muito junto aqui. A menos que. E o sem que. Essas são as principais conjunções. Eu vou colocar aqui um exemplo no quadro com a caneta azul. Se eu quiser... Ver se está aparecendo aqui. Tá? Aqui está. Se eu quiser... Se eu quiser, ensinarei a matéria. Se eu quiser. Qual a condição para que eu ensine a matéria? Se eu quiser. Observou? Se eu quiser, ensinarei. Agora, muito cuidado também com essa correlação verbal do se eu quiser com o ensinarei. Se eu quiser, ensino a matéria. Não. Se eu quiser, hipótese. Ensinarei é uma hipótese no futuro que depende daquela condição. Beleza? Na aula de verbo eu vou explicar muito bem tudo isso aqui. Eu vou ter de voltar em algumas conjunções para aumentar o teu conhecimento, beleza? Então, se eu quiser, vírgula, ensinarei a matéria. Cuidado com o verbo no futuro do subjuntivo, nesse caso aqui, a conjunção. Agora, observe o seguinte, cuidado com o se e o caso, tá? Observe, aí o bonitão vem, o bonitão da banca, o bonitão das tapioca, e coloca assim, eu posso trocar o se pelo caso. Se e o caso. Observe, caso eu quiser, ensinarei a matéria. Pense comigo. Olha que beleza, ó. Você está na mesa da família, domingo, você é o concurseiro, o rejeitado, patinho feio. Aí você fala assim, vou falar bonito agora. Agora eu vou mostrar para todo mundo que eu estou aprendendo língua portuguesa. Olha, nas demais eu sou ruim, mas em português eu se garanto até demais. Caso eu quiser, farei o jantar. Caso eu quiser, lavarei a louça. Ai não. Primeiro que lavar a louça não é de Deus. E segundo que caso eu quiser é o Satanás purinho. Caso eu queira, cuidado com essa troca de conjunções e a relação dessa troca de conjunções com tempos e modos verbais. Beleza? As conjunções conformativas. Também é uma conjunção tranquila,
conformativa. Vou colocar aqui as conjunções principais. O como, deixa eu ver como eu coloquei lá, vou colocar assim. O como, o conforme, o consoante, o segundo, dentre outros. Essa aqui, pessoal, é tranquila, tá? Essa aqui não pega muita galera não, tá? Não pega muita galera não. Vou dar um exemplo aqui pra você, beleza? Observe o seguinte. Tudo ocorreu conforme planejamos. Tudo ocorreu conforme planejamos, segundo planejamos, como planejamos. Beleza? Beleza, Creuza? Agora, eu quero te passar o seguinte, as conjunções comparativas. Cuidado com a conjunção comparativa. Falando em conjunção comparativa, observe o seguinte. O mais grande existe? Qual o correto? Mais grande ou maior? Professor, desde pequeno minha mãe falava que mais grande não existe, dava tapa na minha boca, dava tapa na minha mão, que eu não poderia falar o mais grande. Tá. Mas o mais grande existe. Eu tenho um pincel aqui na mão. O pincel é mais grande. O pincel é mais grande que. O pincel é mais grande que bonito. Ou do que bonito. Observe o seguinte. O pincel, ele é o quê? Ele é grande. E o pincel, ele é o quê? Ele é bonito. E eu tenho esse mais intensificando uma das características. Eu estou comparando duas características e estou intensificando o valor semântico de um. Observe. O pincel é mais grande que bonito. Ou seja, ele tem duas características. Ele é bonito e ele é grande. Só que ele é mais grande que bonito. A maior característica é a sua grandeza e não a sua beleza. Beleza? Dito isso, volte comigo. Volte comigo. Por quê? Porque eu preciso te passar as principais conjunções, que são o quê? Como assim? E essa também. Como, assim como, tal qual, tal como, mais que, e o... Aqui não vai caber. Mais que... E o já que... Mais que e o tanto quanto. E o tanto quanto. Exemplo, corre. Corre, ladrão. Corre. Como um velocista.
Você percebe que aqui há uma elipse, tá? Aqui há uma elipse. Que alguém corre como um velocista corre. Então eu tenho atitude. Eu vou mudar essa palavra atitude. Vai manter o A, que merda. Ação 1 e a ação 2, elas são idênticas. Porém, eu estou fazendo uma comparação entre duas ações iguais. É sempre assim? Não. Mas em regra, será ação 1 e ação 2. Eu faço uma comparação entre elas, beleza? Essa relação pode ser de comparação, uma comparação de igualdade, uma comparação de superioridade. Por exemplo, o mais que, ele corre mais que um velocista em elipse, corre. Ele corre tanto quanto um velocista, ou seja, aqui é uma relação de comparação de igualdade, o tanto quanto. Tá bom? Então você tem de ter também essa coisinha na tua cabeça, tá? Vamos voltar aqui para o primeiro quadro. Aqui nós temos mais coisas para falarmos. Mas você tem que saber isso aqui, tá? Se não souber conjunções, não sei o que você vai fazer numa prova de língua portuguesa, tá? Se há uma coisa que cai em toda prova, não é nem interpretação de texto, é conjunção, tá? Conjunção está em toda a prova. Aí depois que você passar, você pode esquecer, mas o meu conselho é que não esqueça, que você continue estudando, procurando falar direitinho, beleza? Depois que você tiver com sua Glock aí, sua Glock na cintura, beleza? Aí você vai falar bonito, não falar esteja preso, beleza? Conjunção causal, aqui é BO. Aqui é BO, aqui é BO, aqui é BO. Conjunção causal. Porque na conjunção causal você tende a abstrair um pouco. As principais conjunções são o porque, o pois, o visto que, uma vez que, o pois que, dentre outras. Aqui você vai ter de saber aquela diferença que eu já passei para você nas conjunções explicativas. Fato, hipótese, fato, condição necessária. Você tem de ter aqui na sua cabeça. Eu vou dar mais um exemplo aqui para você. Como era esforçado, passou na Polícia Federal. Era esforçado, passou na Polícia Federal. Ele passou o fato, era esforçado, fato. Isso aqui vai ser o quê? Causal. Não tem erro, pessoal. Por quê? Porque não tem como passar sem ser esforçado. Acabou. Acabou. Beleza? Não tem pra onde correr. Ah, mas como só não colocou aqui? Coloco agora. Coloco agora. Mas porque o que eu preciso que você entenda é o sentido desse macetão. Aqui não é um macetinho, aqui é um macetão. A banca pode colocar a conjunção que ela quiser aqui, ó. A palavra que ela quiser, o sinônimo que ela quiser. Se for fato e fato, meu amigo... Peraí. Esse aqui é a causa disso aqui. Fato e fato, causal. Não importa qual palavra que a banca coloque. Se tiver o sentido de causa nesse macete aqui, pode marcar sem medo e ser feliz, beleza? Vou apagar aqui. E vou escrever esse exemplo com mais calma, beleza? Como era esforçado. Como era esforçado, passou na polícia. Ou no concurso, tá? Passou no concurso.
Passou no concurso. Beleza? Agora a conjunção consecutiva. Conjunção consecutiva. Professor, eu tenho que decorar essas conjunções? Com certeza ou com certeza? Com certeza. A consecutiva, você vai gravar o seguinte, de modo que de sorte que e o tesão. E o tesão. Professor, o que é o tesão? Vou te passar aqui agora. Tão, tal, tanto, tão, tal, tanto e tamanho. Observe o seguinte, eu tenho um amigo, o nome dele é Paulinho Gogó. Paulinho Gogó. Ele tinha uma namorada, só que ela enchia muito o saco dele. Muito. Aí, ele quando saiu o edital, ele falou, não dá mais pra mim não. Não dá mais, tá enchendo muito o saco, eu quero ser policial rodoviário federal e chega, vai embora. Aí, ele passou na prova. Passou no concurso, e o concurso da PRF é um concurso rápido, um concurso que anda muito rápido. Passou nas vagas. Depois de 9 meses, ele tinha acabado de sair do curso de formação. E aí na formatura, quem apareceu na formatura? A ex-namorada do Paulinho Gogó. Ela virou pra ele assim e falou, eu trouxe um presente para sua formatura. Ele, como assim? O que você está fazendo aqui? Você nem convite tem. Eu pulei o muro. E ela vem com uma criança, um bebê novinho. O bebê tem cara de joelho. Traz aquele bebezinho chorando, pedindo peito, aquela coisa toda. Bué, bué. E aí, ele olhou assim, como assim? Nós terminamos faz 9 meses, quase 10. E aí ela falou assim, você está achando que é só tesão? Depois do tesão vem a consequência. Observe aqui, ó, o macete, ó. Depois do tesão vem a consequência aqui, ó. A consequência aqui, ó. Depois do tesão vem a consequência. Observe depois dessas 4 palavras, tão, tal, tanto e tamanho. Se você vir a palavra que, você vai marcar que o que é uma conjunção consecutiva. Consecutiva. Por exemplo, vou colocar aqui, tá? Maurício tanto estudou que foi aprovado. Aí aqui você tem de ter cuidado, porque existe uma coisa é certeza, na internet fake news é mato. Só que fake news no mundo dos concursos também é mato. Não percebe? Acabou de acontecer um concurso, os cursinhos já estão vendendo, ó, vai sair o próximo, já está autorizado e não sei o que, já começa a mentira. E na língua portuguesa existem muitos mentirosos por aí. Os facilitadores. Existem os facilitadores. Sempre que você trocar o que pelo qual ou pela qual, vai ser pronome relativo. Maurício tanto estudou que foi aprovado. Aí você faz o quê? O qual foi aprovado. Opa! Essa aqui tá no papo. Essa aqui eu vi no Instagram de um professor por aí. Aí você marca que aquilo ali é um pronome relativo, você cai do cavalo. Você cai do cavalo. Aqui, o aluno que sabe um pouquinho mais vai marcar que é sujeito. Tá retomando Maurício. Maurício foi aprovado. Ó. O outro é pronome relativo. Classe morfológica. Ó.
Por quê? Porque depois do tesão, olha o tanto que depois do tesão vem o quê? Ó, o tesão e a consequência. Vou até subir aqui, ó. E a consequência aqui, ó. A consequência do tesão. Beleza? Então, muito cuidado com essa correlação. Tanto que, tal, que, tão, que e tamanho que. Depois do tesão vem sempre a consequência. O que vai ser sempre uma conjunção consecutiva. Há exceções, mas isso nós trabalharemos em questões, tá? Isso aqui cai bastante. Cai bastante. Você com esse bizuzinho você vai matar muitas questões. Beleza? Bom, agora nós vamos falar sobre as conjunções concessivas. Vem comigo. As conjunções concessivas, elas estão nas conjunções adverbiais concessivas. Só que você tem de ter o seguinte entendimento. Nós já falamos sobre elas lá nas conjunções coordenativas, onde eu mostrei para você a diferença entre a conjunção concessiva e adversativa. Vamos lá, vou fazer um rabisco aqui rapidinho para você relembrar, beleza? Olha só, eu fiz um círculo preto, eu fiz um círculo vermelho e fiz um círculo azul. Calma aí que eles não podem se encontrar. Pera aí. Azul, vermelho. E eu falei que tudo que está no preto é oposição. Tudo que está no azul é adversativa. Estou escrevendo rápido porque é só um rascunho rapidinho, tá? E tudo que é no vermelho é concessiva. Pronto. A conjunção adversativa é opositiva? Sim. A conjunção concessiva é opositiva? Sim. Agora, a conjunção concessiva, o vermelhinho, tem algum pontinho vermelho no azul? Não. Então, a concessiva não é adversativa. Assim como a adversativa, ela não é concessiva. A adversativa, ela está nas coordenativas. E as concessivas estão nas subordinativas. Adverbiais. Beleza? Refresquei a sua memória. Paulo, não apaga. Não, é só voltar um pouquinho o vídeo e você copiar. Beleza? Há uma outra particularidade. Eu passo para você daqui a pouco. Venha comigo. Sobre as concessivas, grave o seguinte, que essas são as principais. O mesmo que... O embora, deixa eu melhorar esse aqui. O embora. O embora. O caso. O conquanto. Cuidado com esse conquanto, porque a tua banca vai falar que esse conquanto ele é conclusivo. Mas não, grave o com de concessivo, não de conclusivo. Muito cuidado, muito cuidado. Conquanto, aí são os principais, não preciso passar também a todos porque não cai muito em prova. Agora observe o seguinte, e o posto que? Posto que preciso. O posto que. Embora esteja doente, irá à festa do irmão. Embora, minha conjunção subordinativa, adverbial, concessiva, tá? Tá aqui a minha concessiva. Aqui. Aí você pensa o seguinte, Ô Paulo, você me explicou lá que uma conjunção pode ser trocada por outra, a banca vai brincar com isso? Vai. Mas a banca também vai agir nas particularidades. Por exemplo, você se lembra que o porém nem sempre pode ser trocado pelo mais? Depende da vírgula posposta. Se tiver uma vírgula apenas depois da conjunção, não pode colocar o mais. Apenas o porém, o entretanto, as outras conjunções adversativas. Paulo, estou voando. Primeira aula, a aula das conjunções coordenativas
Parte 2, a segunda aula do módulo 2, beleza? Do módulo 3, baguncei tudo agora, vou melhorar. Deu branco? A aula 2 do módulo 3, conjunções coordenativas, parte 2, beleza? Agora observe. Embora, eu vou trocar pelo mesmo que. Mesmo que. Mesmo que esteja doente, blá, 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 blá. Quando eu digo embora esteja doente, ele está doente? Claro que sim, claro que sim. Mas quando eu digo mesmo que esteja doente, ele pode estar doente ou não. Então você observa que há uma diferença semântica entre o embora e o mesmo que. Se a banca falar que é o mesmo sentido, está errado. Não tem o mesmo sentido. O embora esteja, há uma certeza de que ele está doente. Mesmo que ele esteja doente, pode ser que sim, pode ser que não. Então, muito cuidado com a diferença entre o mesmo que e o embora. Agora nós vamos falar, eu vou apagar aqui, quero usar o mesmo quadro. Vamos falar sobre as conjunções subordinativas adverbiais finais. 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 As finais, grave essas palavras-chave. O para que, o a fim de que, claro que separado, tá? A fim de que, o de modo que, e o de sorte que. Agora observe o seguinte, cuidado que também vai aparecer na tua prova o para mais infinitivo. Para fazer, para falar, para comer, para trabalhar. O para mais infinitivo apresentará a semântica de finalidade. Estou aqui para gravar a aula de língua portuguesa. Eu estou aqui com qual finalidade? Com a finalidade de gravar a aula de língua portuguesa. Pegou o bizu? Ok. Exemplo. É preciso orar. Opa, orar não. Orar. Coloquei um R aqui antes. Orar para que gabarite a prova. Para que gabarite a prova. É preciso orar com qual finalidade? Finalidade. É a semântica do para que. Ó. Para que aqui, ó. É preciso orar com a finalidade de gabaritar a prova, beleza? Aqui tá tranquilinho, aqui de boa, aqui você não vai escorregar, eu tenho certeza disso. Agora a temporal. Temporal, que também é bem tranquila. Também é bem sossegada. O quando, principais conjunções, quando, logo, logo que cheguei, parei e vi você. Que desilusão, que situação. Não me acostumei com a ideia de dividir você. O quando, logo que, assim que, enquanto e mal. Cuidado com o enquanto, cuidado com o assim que, não é assim, é assim que. O assim com vírgula é outro rolo, muito cuidado. O logo que, cuidado somente com o logo com vírgula, será conclusivo, logo, vírgula, é uma conclusão. E o quando, mal também, de boa também, beleza? Esse mal aqui, mal cheguei, esse mal, observe o seguinte, ele vai estar ligado a um verbo,
certo? Porque é adverbial, vai estar ligado a um verbo trazendo sentido de tempo, beleza? Ele dificilmente vai aparecer como conjunção adverbial, com o sentido adverbial de tempo ao lado, ou caracterizando, ou completando o sentido, ou se relacionando, é a melhor palavra, com o adjetivo. Em regra geral, vai aparecer se relacionando com um verbo. Tranquilidade? Beleza, exemplo. Aqui eu estou gravando aqui no estúdio em Porto Belo, Santa Catarina. E aqui em Balneário Camboriú, que é aqui ao lado, existe uma balada muito conhecida chamada Shed Bar. E aí eu dou sempre esse exemplo aqui, que eu gosto de usar exemplos da vida real. Gosto de usar fatos venéricos. Não tem fato venéreo? É fato venérico, Casalberto. Ó, mal cheguei a Shed. Mal cheguei a Shed e já fui atacado pela mulherada, pelas mulheres. Mal cheguei a Shed, o nosso ruivo, puxa pra lá, puxa pra cá, aquela loucura. Eu falei, calma, gente, tem pra todo mundo, fica sossegado aí. Tô brincando. Vem comigo. Esse mal cheguei. Lembra o que eu falei? Mal cheguei. Vai estar ligado a um verbo trazendo a semântica, a semântica de tempo da prática do verbo. Quando eu cheguei? Mal cheguei. Ou seja, é um lapso temporal. Mal cheguei, acabei de chegar, quando acabei de chegar, observe, tipo, quando acabei de chegar a Shed, fui atacado pelas mulheres. Mal cheguei a Shed e já fui atacado pelas mulheres. Lapso temporal. Muito cuidado com o mal, beleza? Muito cuidado com o mal. E para terminar este bloco, vamos passar a última classe, que são as proporcionais. A última classe das conjunções adverbiais, que são as proporcionais. Vem comigo. Proporcionais. Aqui são algumas correlações. Observe. À medida que, cuidado com a medida que, é diferente de na medida em que. Cuidado que é diferente, ó. À medida que, em regra, será proporcional, uma ideia de proporção. Na medida em que, em regra, será causal, beleza? Muito cuidado. Nos exercícios a gente bate isso aqui. Então, vou riscar aqui. E vou dar outros exemplos aqui acima. A proporção que e as correlações. Vou colocar aqui em preto. Quanto mais, quanto menos, mais, quanto menos, menos, e por aí vai, beleza? Essas correlações aqui. Essas correlações têm a ideia de proporção, beleza? Bom, finalizamos aqui as conjunções subordinativas adverbiais. Já fechamos todas as conjunções, beleza? Agora, cada vez vai ficando mais difícil. Para ficar mais sossegado, eu vou entrar agora no próximo bloco com mais algumas classes gramaticais mais simples. Aí sim, a gente entra com os dois pés no peito do verbo e vamos derrubar tudo em relação a verbo, beleza? Língua portuguesa não é difícil. Você que estava estudando com o professor errado, larga esse ódio e vem me amar. Até a próxima. Valeu!